Simbora estudar o espelho, Guimarães Rosa. Então continuamos aqui analisando os contos do livro Primeiras Histórias. Esse conto começa assim: se quer seguir-me, narro-lhe, não uma aventura, mas experiência. Então ele já deixa claro que ele não vai narrar uma aventura, né? Vai ser uma narrativa em comum. Então ele vai narrar o quê? Uma experiência, tá? E essa experiência, ela não tem aquela forma narrativa, né, que a gente costuma ver nos contos, tá? Então vamos lá. Duas palavrinhas aí já antes de iniciar para se pensar, tá? Reflexo, reflexão. O que a gente vê no espelho, tá? E quando nós olhamos para o espelho, nós vemos o nosso reflexo, tá? E isso traz o que para nós? Quando olhamos para nós mesmos, o que nós fazemos? Olhar para nós mesmos, dentro de nós mesmos, reflexão, tá? Isso é muito importante. O Machado de Assis tem um conto chamado O Espelho também, que tem algumas semelhanças, tá? Tem também a questão do espelho, mas esse aqui, né, aquele é mais uma narrativa mais convencional. Esse aqui é mais realmente uma reflexão sobre o que é o espelho. E o Guimarães Rosa, ele vai falando, né, que existem vários, né, tipos de espelho, que esses espelhos captam feições, né? Todos esses espelhos, né, eles refletem ali o rosto, né? Muitas vezes nós temos máscaras moldadas no rosto, né? E aí ele vai falar, né, de criancinhas. Como que as criancinhas veem, né? Então ele fala que as criancinhas veem, né, os objetos de forma invertida, né? Os objetos invertidos, né? Daí o seu desajeito tatear, né? Só pouco a pouco é que consegue retificar, sobre a postura dos volumes externos uma precária visão. Então nós nascemos ali, né, com aquela visão limitada e aos poucos nós vamos ganhando essa reflexão. E, né, essa reflexão, não, desculpa, essa visão, tá? E pensando na reflexão, tá? Pessoal, já peço desculpa, posso dar umas viajadas aqui, tá? Então já peço desculpa, porque esse é um conto que mexe realmente muito com a gente, tá? Note que meus reparos limitam-se aos capítulos dos espelhos planos de uso comum. Então ele vai falar, né, que ele estudou, né, que ele pensou, ele refletiu sobre esse tipo de espelho. Os espelhos planos, né, não os convexos, né, ou os côncavos ali, né? Porque ele fala, né, que nós só usamos espelhos planos, e até ele diz, né, que essa questão de espelho plano deve ser por quê? Porque alguém se olhava lá, né, em água quieta, em lagoa, né? Então aquilo ali faz com que nós tenhamos um espelho plano, né? Se olhar e se ver. E aí, né, continuando ali com essa questão de menino, ele fala, né, que ele se vê desde menino, né? E ele, desde menino, na verdade, ele teme os espelhos, né? Ele tem aquele certo temor aos espelhos. E os animais também têm isso, né? Salvo algumas exceções ali, né? Os animais também têm essa questão ali do espelho, né? Se negam a encarar os espelhos. E aí um dia ele está lá em um local e ele olha para o espelho, né? E ele vê uma criatura, né? Amedrontadora. E quem era aquele monstro, né? Quem que ele vê ali, tá? Deixa eu falar uma coisa antes, né? E antes disso, né, ele já coloca para nós que muitas pessoas têm que o espelho, quando a gente se olha no espelho, a gente vê a nossa alma, né? Não se costumava tapar os olhos ou voltá-los contra a parede. Então ele diz, né, que antigamente não se fazia isso, né, quando morria alguém de casa, tá? Então nós costumávamos fazer isso. Agora voltando ali para o momento em que ele vê, né, aquela imagem ali, tá, que seria ele coloca até aqui como uma imagem hedionda, né, como algo repulsivo, e depois ele toma um susto que é ele mesmo. Então ele se vê com aquilo, e aí vem aquela coisa, é a minha alma que eu estou vendo, é a minha alma que é feia, né, dessa forma. E ele fala que desde aí ele começa a se procurar, né, porque ninguém se acha feio, né? Nós temos momentos, né, ali que nós nos olhamos, né,
Nós nos desgostamos provisoriamente, mas nós realmente, né, não se acha feio. Por outro lado, logo em seguida ele fala que só se odeia a si mesmo. Quando que se odeia a si mesmo? Quando estamos ali olhos contra olhos, tá? Sabia, pessoal, eu estou lendo alguns trechos só para ficar mais claro, tá? Acho que é necessário para vocês verificarem aqui alguns trechos que eu separei, tá? Sabia que eu persegui uma realidade experimental, não uma hipótese imaginária, né? Então ele vai ali para uma realidade experimental, ele está experimentando aquilo, né? De se olhar no espelho. Tá? E ele fica algum tempo sem se olhar no espelho, né? Por vários meses, ele fica sem se olhar para qualquer espelho, tá? Então, observa, esse conto é um experimento, ele, né, está contando a sua vivência. Esqueci de falar uma coisa muito importante, e ele se dirige sempre a um Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, né? Como se estivesse assim, né, fazendo perguntas, ou concorda ou não concorda, acha que é assim ou acha que não é assim. E aí quando ele fica esse tempo sem se olhar no espelho, ele vai se olhar no espelho, e o que acontece? Ele não se vê. E aí ele se pergunta, seria eu um desalmado? Desalmado, ou seja, uma pessoa sem alma? Eu não tenho alma, por isso que eu não vejo o meu reflexo no espelho? Lembra-se lá, né, que tem também a questão, não está aqui no conto, tá? Mas pensando, né, lá do Drácula, né, dos vampiros que não se veem no espelho. Tá? E aí depois de um tempo ele se olha, né, e o espelho o mostrou novamente. Tá? E aí logo em seguida ele fala assim, por aí, perdoe-me o detalhe, eu já amava. Então tem essa relação com o amor, ele voltar a se ver no espelho com o amor. Já aprendendo isto, seja a conformidade e a alegria. E sim, vi a mim mesmo de novo, meu rosto, um rosto, não este que o Senhor razoavelmente me atribui. Peraí, então ele não está vendo o rosto que os outros, né, falando aqui do Senhor, que eu falei agora há pouco, que os outros atribuem a ele, mas um rosto diferente ele vê no espelho agora, né? Um ainda nem rosto. Como assim estou vendo um ainda nem rosto, né? Quase delineado apenas, mal emergindo qual uma flor pelágica. E ele fala que era um rostinho de menino, né? De menos que menino só. Será que o Senhor nunca compreenderá? Então aí ele vai falar, né, com esse interlocutor dele. Será que o Senhor nunca me compreenderá? Como se não estivesse compreendendo. É como se ele colocasse para nós esse conto já pensando, eles não estão compreendendo. Será que eles estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Tá? E esse conto é cheio de enigmas mesmo. Tá? E tem quase no final, ele tem um questionamento, né? E o julgamento, o problema, podendo sobrevir com uma simples pergunta: você chegou a existir? Forte, né? E eu vou ler o último parágrafo do conto aqui para vocês. Sim! E percebam que esse parágrafo começa com, né, uma pergunta, sim, e termina com a mesma pergunta, sim, tá? Vocês vão ver no final. Sim! Mas então você está irremediavelmente destruída a concepção de vivermos em agradável acaso. Sem razão nenhuma, num vale de bobagens? Disse. Se me permite, espero agora a sua opinião, mesma do Senhor, o interlocutor, sobre tanto assunto. Solicito os reparos que se digne dar-me, a mim, servo do Senhor, recente amigo, mas companheiro no amor da ciência, de seus transviados acertos e de seus esbarros titubeados. Sim. E esse Senhor ali no final, nos parece ser como ele se estivesse perguntando para Deus. Se Deus estaria entendendo aquelas reflexões que ele fez ali durante o conto, tá? Então, eu vejo ali como no final a gente percebe, esse Senhor é Deus. E mais um detalhe importantíssimo sobre esse conto, tá? Esse livro Primeiras Histórias, ele tem 21 contos, tá? Antes do espelho... Tá? O espelho está bem no meio. Antes do espelho, nós temos 10 contos. Depois do espelho, nós temos outros 10 contos. Então, tem essa simbologia dentro do livro também, tá? 10 para lá, 10 para cá, como se fosse meio. E talvez um reflexo, mas não um reflexo daquela forma, tá?
de refletir exatamente o que ali está, tá? Às vezes é o que os nossos olhos querem ver, tá, pessoal? Pra pensar aí, tá? Então, se gostou do vídeo aí, né? Chegou até o final, gostou do vídeo, dá um like, tá? Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Espero realmente que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!